Continuando, nós vamos agora passar para a parte final do tutorial, que é como colocar esse sistema online. Então você tem que pensar o seguinte: toda vez que você tem um domínio, a tua empresa de hospedagem, ela te libera um banco de dados, né, dependendo do seu plano, claro, tem planos que não liberam, mas em geral a maioria das empresas de hospedagens, de hospedagens de site no caso, elas sempre, pelo menos no plano básico, nem que seja um banco de dados no plano PHP, eles oferecem. Então, eu tenho um banco de dados que eu preciso criar online, certo? Eu tenho que criar esse banco de dados online, tenho que criar um usuário que vai ter permissão nesse banco de dados e eu não vou criar as tabelas manualmente, então eu vou exportar as tabelas. Então a primeira coisa, para adiantar, aqui está a pasta completa. Deixa eu abrir aqui, ó, o sistema app, né, que foi o sistema que eu criei nesse tutorial, e eu vou conectar um FTP. Eu uso o Global Escape, né, que é o da Global Escape, aliás, o Qt FTP 8.0 Professional. Ok, eu vou usar um outro domínio que eu tenho, que é o adrianogenini.com. Tá aqui o FTP, né, o endereço do FTP, tá aqui o login, Adriano G, e a senha, é claro. Aí você vai colocar a senha do seu domínio. Aqui é só dar um enter e, opa, deixa eu colocar a senha novamente. Então tá aí. Estou conectado no FTP. Eu não sei qual é a sua empresa, de empresa para empresa pode mudar, mas as empresas que eu trabalho, a pasta principal é essa daqui, a Public HTML. Aí isso é uma coisa que você não tem que adivinhar, não é? Quando você se cadastra, na verdade, quando você paga, ele já te envia um e-mail com todas as informações e é só você ver qual é a informação e ver qual pasta você deve colocar. Então deixa eu vir aqui, Public HTML, e eu vou copiar essa pasta sistema app para cá. E é muito difícil fazer isso, né? Eu clico aqui, arrasto para cá e é só deixar ele fazer o upload. Enquanto isso, nós vamos adiantar um outro processo. Deixa eu vir aqui e eu vou acessar adrianogenini.com/cpanel. Ok? Vou dar um enter e ele vai pedir o nome do usuário e senha. Eu vou colocar o usuário e a senha e vou aguardar ele entrar. Agora que eu já estou no painel do controle, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou descer aqui as opções, né? Eu tenho nesse painel do controle que eu uso, eu tenho a opção de deixar ele em português, mas como a grande maioria dos painéis de controle que eu vejo nas empresas são em inglês, eu preferi deixar em inglês mesmo, até para que fique mais idêntico. Então veja, aqui eu tenho o PHP mas por enquanto eu não vou usá-lo, porque primeiro eu preciso criar os bancos de dados. Então eu tenho aqui, ó, MySQL Databases. Então eu vou clicar aqui. É importante lembrar você o seguinte: o meu login é Adriano G. Em geral, as empresas que trabalham com cPanel, tudo que você cria de nome de usuário e de nome de banco de dados recebem um prefixo do seu login. Então, por exemplo, eu vou criar um banco de dados chamado sysapp. Deixa eu botar minúsculo. Sysapp. Isso é um banco de dados. Create Database. Veja que ele não criou um banco de dados com o nome sysapp. Ele criou um banco de dados chamado Adriano G _sysapp. Go back, voltar. E está criado o banco de dados. Agora eu vou criar um usuário. Também vou chamar esse usuário de sysapp, sistema app. E a senha eu vou colocar sysapp, se ele deixar. Bom, ele não vai deixar. Eu vou colocar sistema 123. Vamos ver se ele vai deixar. Sistema 123. Detalhe, eu estou colocando tudo maiúsculo. Ok? Então veja. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Deixa eu colocar ele aqui. Por segurança. Login. No caso, usuário. sysapp. Senha. Sistema 123. A senha é maiúsculo mesmo. Aí eu vou voltar. Então beleza, até aí tudo bem. Muita gente comete esse erro e quer parar aqui. Mas você pode perguntar: Adriano, o que está errado? Pô, já criei o usuário, já criei o banco de dados. Está faltando o quê? Está faltando primeiro você dar permissão desse usuário ao banco de dados. Uma coisa é o usuário existir, outra coisa é o usuário ter permissão no banco de dados. Então vamos lá aqui, ó. Adicionar o usuário ao banco de dados. Usuário sysapp, database sysapp. Adicionar. Ele pergunta quais são os privilégios que você quer atribuir. Eu vou colocar todos os privilégios. Alterar e voltar.
Então agora eu já tenho um usuário, perfeito, já tenho um banco de dados, perfeito também, e esse usuário, que é mais importante, já tem permissão no banco de dados. Ok até aí? Agora vamos clicar aqui em Home e vamos descer aqui até phpMyAdmin. Tá aqui, phpMyAdmin. Enquanto isso, eu vou abrir uma nova aba, vou usar o velho Ctrl T do Firefox, localhost, vou acessar o phpMyAdmin local e vou acessar a tabela do sistema app. Por que, Adriano, você está fazendo isso? Pô, porque eu não estou afim de criar a tabela campo por campo novamente online, né? Então tá aqui, upload files, arquivos, e eu vou exportar. Como eu não quero gerar um SQL, eu só vou clicar aqui, executar, aí veja que ele gera o código SQL. É só fazer isso aqui, ó, selecionar essa parte, dar um Ctrl C, aqui que é o online, vamos clicar aqui em sysapp, SQL, e eu vou colar. Agora é só executar. Então tá aí, tá criada a tabela, tudo certinho. Agora, se eu vim aqui, vamos testar aqui, www.adrianogiannini.com/sistema_app. Vamos dar um enter. Cara, já vi muita gente mandando e-mail para mim, dizendo: Adriano, o meu sistema tá dando um pequeno problema, tal, e o problema é esse. Dá uma olhada aí, pô, manda o link. Aí quando eu olho, tá isso aqui, ó. Prestem bem atenção. MySQL Connect é a função do MySQL que conecta ao banco de dados. Se ele está dizendo que está dando problema no MySQL Connect, então está dando problema em quê? Na conexão com o banco de dados. Se você ler um pouco de inglês ajuda, acesso negado para usuário root. Aí você pensa, poxa, online eu não criei nenhum usuário root, não é? Então vamos lá. O que é que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou abrir o Dreamweaver. Tá aqui o Dreamweaver. E eu vou clicar aqui em Open, pasta Connections e o arquivo de conexão com o banco de dados, app. Claro, visualmente não tem nada, você vai clicar aqui em código e vamos ver. O host é localhost, beleza. Banco de dados, upload files, não é, isso aqui era local. O banco de dados online é Adriano G_sys app, correto? Não só o usuário, como o nome de usuário também. Agora, a senha também não é essa. A senha é o que? Sistema 123. É aqui que muita gente peca. Ou seja, ele trabalha localmente com o usuário sem um banco de dados, joga tudo online e quer que simplesmente funcione, não é? Com o nome de usuário diferente do que está online, com senha diferente, com permissões diferentes. Ou seja, não vai funcionar. Agora também não é só você salvar, né? Esse arquivo está onde? Está na minha máquina, unidade C. Eu vou voltar aqui para o FTP. Ele já terminou de fazer o upload. Eu vou abrir a pasta Sistema App. Observe que ele já abriu aqui na pasta remota também. Eu vou abrir a pasta Connections e vou mandar esse arquivo para lá. É só dar 2 cliques. Aí ele já avisa que já existe um arquivo com esse nome. Quer substituir? Sim. Vamos voltar para o navegador. Vamos pressionar F5 para atualizar. Deixa ele carregar. Mas você vê que já está indo, né? Olha lá, beleza. Tudo funcionando, tudo certinho, tudo bonitinho. E você vê que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então hoje em dia, assim, uma dica final. Como eu já sei o meu usuário do meu domínio, então localmente eu já crio o banco de dados e já crio o usuário que eu sei que eu vou usar online. Tanto que com essa prática que eu faço, quando eu termino um sistema, eu apenas faço upload dos arquivos e na mesma hora o arquivo, ou melhor, o sistema, ou mini sistema, enfim, já está funcionando, ok? Então é isso, um abraço a todos e até o próximo.